Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Sejam aí todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Uma alegria, satisfação estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Marcos Lopes, eu sou advogado, sou professor já aqui no nosso Sistema S já tem um tempinho também. E hoje eu vou acompanhá-los aqui nesta frente de políticas públicas. Vocês sabem muito bem que eu fiquei responsável também por legislação. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Tanto políticas públicas quanto também legislação são frentes muito técnicas, são temas, são matérias muito técnicas. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês que leiam as apostilas de vocês, porque é delas que nós vamos tirar as questões das nossas provas. Então, como nós estamos com esse tempo um pouco curto aqui, em virtude dessa situação que nós vivemos esse ano, por gentileza, leiam as apostilas, para que assim vocês fiquem inteirados dos temas, de todo esse conteúdo, tudo bem? É só assim realmente para gravar, para entender, para saber filtrar todo esse conteúdo, para que assim vocês possam tomar conhecimento dele, tá certo? Além disso também, lá no finalzinho desse vídeo eu vou deixar uma questão reflexiva para vocês, para que vocês possam responder no AVA e possa contar para vocês. Como eu estou gravando hoje cedo esse vídeo aqui, hoje dia 23, agora cedo, eu já vou disponibilizar mais ou menos à tarde, às 18 horas que eu disponibilizo, que nós disponibilizamos, na verdade, esses vídeos, né? Então, fiquem atentos, por gentileza, nesse vídeo que vai ser disponibilizado aqui no AVA. Então, e respondam essa questão que eu vou deixar lá no finalzinho, para que assim vocês possam... para que possa contar para vocês como presença, tá certo? Fiquem atentos aí. Bom, como eu falei, eu fiquei responsável pela frente tanto de políticas públicas quanto também pela frente de legislação. Esse vídeo é sobre políticas públicas e hoje eu vou falar sobre o tópico 2 da nossa apostila de políticas públicas, que é justamente sobre políticas públicas. É isso. Vamos lá, pessoal. Eu preciso falar necessariamente aqui sobre políticas públicas, preciso fazer uma digressão para que vocês possam entender como funciona e como chegou até lá, e assim vocês coloquem aí na cabeça de vocês a sistematização, todo o esquema de como funciona a aplicação delas. Vejam só, necessariamente quando nós vamos falar sobre elas, sobre as políticas públicas, nós precisamos conversar sobre poder e sobre sociedade. Olha, mais ou menos há uns 10 a 12 mil anos atrás, acho que, salvo engano, é período neolítico nessa época, a humanidade ela descobriu que ela era dotada de uma possibilidade que antes eles não sabiam que existia. É muito legal falar sobre isso, justamente porque, pessoal, essa possibilidade que foi descoberta há 10 a 12 mil anos atrás é a agricultura. Vejam só a importância do agro, da agricultura já desde aqui para toda a sociedade, porque sem sombra de dúvidas a agricultura foi uma das descobertas mais importantes da humanidade, e é em virtude dela que nós estamos aqui onde estamos hoje em dia. Vejam só, nessa época de 10 a 12 mil anos atrás, descobriu-se realmente que em determinados locais, em determinados espaços, nós teríamos terras férteis, e a partir delas nós não precisaríamos necessariamente sair para ficar caçando a nossa comida, para ficar indo atrás de alimento. Muito pelo contrário, nós poderíamos produzir naquele determinado local o nosso alimento, sem que tivéssemos que ficar andando, se locomovendo para vários lugares. Diante disso, é claro que somente uma pessoa não ficou naquele local onde existiam terras férteis. Muito pelo contrário, diante daquela pessoa que descobriu, ou senão daquelas pequenas pessoas que descobriram aquilo ali, foram se acumulando cada vez e mais pessoas naqueles determinados locais. Sendo assim, começaram a ser criadas ali pequenas sociedades, tá certo? A partir desta ideia. Vejam só que legal a importância aqui realmente da agricultura para a nossa ideia de Estado, para a nossa ideia realmente de se viver em sociedade. É claro que diante disso houve uma evolução clara e notória do que seria a sociedade. Alguns pensadores acabam falando que a sociedade ela se dá por um contrato, na verdade, que se estabelece entre as pessoas. O John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, nós temos também o Thomas Hobbes.
eles são conhecidos, esses pensadores, como contratualistas. Eles dão a ideia de que para se viver em sociedade as pessoas acabam estabelecendo um contrato social e diante disso cada um vai ter a sua perspectiva de sociedade, sua visão, é claro, mas se acaba estabelecendo um contrato social para que elas possam realmente viver em sociedade. Isso por quê? Porque cada pessoa necessariamente vai ter o seu poder de livre-arbítrio, mas sabendo que cada um tem o seu poder de livre-arbítrio, um não pode necessariamente intervir no outro. Inclusive, salvo engano, Thomas Hobbes acaba falando, tem uma frase muito famosa dele, que o homem é o lobo do homem. Vejam só por quê. Porque segundo ele, o homem viveria no estado de natureza antes desse contrato social, e esse estado de natureza seria um estado de guerra, seria necessariamente um estado de balbúrdia e totalmente de anarquia, e que diante disso, sabendo que para viver em tranquilidade, numa paz ali, ele tem que sair desse estado para passar para esse estado do contrato aqui, realizando esse determinado ato, se tornando um estado aqui. Ele abre mão de determinados direitos. Isso aqui já não é mais o Hobbes falando. O homem ele acaba abrindo mão já desse poder que ele tem, necessariamente de livre-arbítrio, e começa a conceder esse poder dele para um ente superior. Esse ente superior vai ser necessariamente o Estado, né? E esse Estado vai determinar como as pessoas que estão ali, elas vão saber se portar diante de determinadas situações, já que não existe somente uma pessoa ali, são várias pessoas e cada um tem que ter o seu respectivo espaço de poder, mas só que esse poder de cada um não pode intervir no outro, para que assim nós possamos viver em tranquilidade e num estado realmente que cada um possa ter ali as suas obrigações e também os seus direitos, seus deveres necessariamente. Sabendo disso, dessa construção realmente básica de Estado, nós passamos ali uma evolução muito grande. É claro que aqui não vai ter como eu matar toda a matéria de uma maneira muito aprofundada, porque a gente necessariamente teria que ter várias horas aqui para discutir esses pontos. Mas eu vou pular aqui já em determinado ponto para a forma de Estado necessariamente. Porque Estado, pessoal, existem alguns pensadores que falam que o Estado sempre existiu, sempre esteve presente. Outros falam que nasceu a partir do século XVII, por meio da ideia que o Maquiavel deu no livro dele, O Príncipe, mas também tem alguns que falam que nasceu dos conflitos que foram ocorridos aí durante os anos, os séculos. Mas necessariamente, por que isso é interessante? Porque aqui nós vamos entrar numa discussão aqui já no Brasil, já nos tempos de hoje, de forma de Estado. Vejam só, a forma de Estado necessariamente ela fala aqui como ocorre essa divisão de poderes naquela determinada nação. Nós temos 4 perguntas básicas aqui quando se fala realmente do Estado. Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo, ou senão também regime político. A forma de Estado que nós temos no Brasil é a federativa, a forma de governo é a república, o sistema de governo é presidencialista e o regime de governo, ou senão o regime político que nós temos é o democrático. Vejam só que nós temos o contraponto aqui de cada um, né? A forma de Estado que nós temos é a federativa, né? Tudo bem? A outra forma que existe é a unitária. O Brasil já teve uma forma unitária, mas só que acabou caindo e hoje em dia aqui está vigente realmente é a forma federativa, forma de Estado. Depois nós temos a forma de governo, que é a republicana. Tudo bem? A outra forma de governo que nós temos é a monárquica. O Brasil já passou também por esse período, mas só que hoje em dia não tem mais. Hoje, então, a forma de governo que nós temos é a república. Forma de Estado, forma de governo, regime de governo. O regime de governo que nós temos aqui é o democrático, forma de Estado, federação, forma de governo, república, sistema de governo. O regime de governo que nós temos aqui é o democrático, é isso mesmo. Vejam que são várias questões realmente aqui para se lembrar. O regime de governo que nós temos aqui é o democrático. A outra forma que se tem de regime de governo é o autoritário, tá certo? Mas o sistema de governo, como falei para vocês, é o presidencialista, que está presente aqui no nosso ordenamento. Mas a outra forma que nós temos é o parlamentarista e temos uma outra forma também que é o semi-parlamentarismo, ou se não semi-presidencialismo. Mas vejam só qual dessas 4 perguntas básicas, nós vamos nos atrelar aqui à forma de Estado, que é a federação. Por que eu digo isso?
Porque a essência da federação, pessoal, é a descentralização do poder político estatal em face dos seus entes autônomos federados. Vejam aqui a importância desta definição para que vocês possam entender como funciona a federação. A essência da federação é a descentralização do poder político estatal em face dos seus entes autônomos federados. Vejam só, então, que existe um poder político estatal, o qual acaba sendo dividido entre seus entes autônomos federados. Bom, a federação necessariamente ela nasce nos Estados Unidos da América, lá na Constituição Americana, em 1787. As antigas 13 colônias britânicas que existiam à época decidiram, lá na Pensilvânia, há mais de 200 anos atrás, por obviedade, estabelecer que diante disso, que diante daquele sistema que estava ali presente, ele não era efetivo justamente pelo tamanho que os Estados Unidos da América tinha à época e tem hoje em dia. À época eram 13, hoje em dia são 50 estados. E vejam só, aqui nós temos um federalismo por agregação, ou se não conhecido como federalismo centrípeto. Por quê? Esses estados existentes à época lá nos Estados Unidos da América, eles abrem mão da sua soberania para que assim eles possam se tornar autônomos e acabam transformando um ente abstrato, é claro que ali vai ser construído, que este ente vai ser dotado de soberania. Vejam a diferença aqui. Os entes antigamente que eram dotados de soberania, eles acabam se tornando autônomos para que possam criar um ente dotado de soberania e possa reger todos eles. Tudo bem? Vejam essa importância aqui. Por isso ele é conhecido como federalismo por agregação. Esses estados soberanos existentes à época acabam abrindo mão da sua soberania e acabam se agrupando em estados autônomos para que eles fiquem sob o guarda-chuva de um estado propriamente dito, abstrato, construído ali por eles, para que este estado seja soberano. Este poder político estatal que está construído ali, ele acaba estabelecendo um ordenamento principal que acaba regendo todos os outros pequenos ordenamentos que estão ali presentes. Perceberam? Por isso que se chama federalismo por agregação. Eles acabam se agregando, esses estados, e cada um tendo as suas respectivas competências, mas só que eles se tornam autônomos, diferentemente do que ocorre com os Estados Unidos da América, que se trata ali, na verdade, de um país soberano. O que é soberania e o que é autonomia, Marcos? Soberania é a demonstração de que aquele país, de aquela determinada nação, não é subserviente a nenhuma outra nação. Muito pelo contrário. A bem da verdade, ela demonstra para a comunidade internacional que aquele país, aquela nação, ela sabe os seus caminhos, sabe como trilhar, está ali presente, determinando suas políticas de Estado, como ela vai agir. Diferentemente da autonomia. A autonomia, por sua vez, ela está atrelada ao fato de que existe um ente que é dotado de soberania, mas esses entes que são dotados de autonomia estão sob o comando deste ente que está dotado de soberania. Vejam só, aqui na República Federativa do Brasil, por exemplo, quais são esses entes autônomos, onde acaba recebendo esses poderes da República Federativa do Brasil? Quais são? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Está presente lá no artigo 18. Trata-se aqui da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios, esses 4 entes aqui, eles são dotados de autonomia. Vejam só, o que é autonomia, Marcos? A autonomia ela acaba se definindo por meio de 4 pontos necessários: auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração. Vejam, a auto-organização nada mais é do que a possibilidade desses entes autônomos criarem suas próprias constituições e também suas próprias leis orgânicas. Quem tem constituição aqui no país, pessoal? União e estados têm suas próprias constituições, não é isso? Municípios e também o Distrito Federal, eles têm leis orgânicas, diferentemente desses outros entes que têm constituições. Municípios e o Distrito Federal tem leis orgânicas, tudo bem? Além da auto-organização, nós vamos ter autogoverno, que nada mais é da possibilidade que esses entes têm de realizarem suas próprias eleições e escolherem ali os representantes daquela determinada população que é concernente àquele espaço, aquela área do qual se denomina como Estado, ou se não a União, ou se não os municípios e até mesmo o Distrito Federal. Então, passando de auto-organização, autogoverno, nós vamos para a autolegislação. Esses entes também são dotados de competências para que eles possam criar as suas próprias leis.
os seus próprios modos ali de verificar e de atuar daquela determinada sociedade. Cada um vai ter a sua determinada competência e diante disso vai ser estabelecido ali como cada um vai legislar. Tudo bem? Auto-organização, autogoverno, autolegislação. E nós passamos por último, e aqui sem sombra de dúvidas, o mais importante, que é a auto-administração, que trata-se da questão de prestação de serviço. Veja só a importância, pessoal, da auto-administração. Bom, a questão da prestação de serviço, ela se dá em virtude de quê? Cada ente desse aqui, necessariamente, ele vai ter a sua divisão de competências. Não é isso que eu falei para vocês? Lembre-se também que nós temos ali na nossa Constituição, no nosso artigo 2º, a questão da divisão de competências necessariamente, principalmente a divisão de poderes. Se lembram disso? Que nós temos aqui no ordenamento jurídico, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, não é isso? Cada ente desse aqui que eu falei para vocês, cada ente autônomo vai ter a sua devida competência para que possa atuar. Vejam, o poder judiciário vai julgar os casos que são apresentados para eles, o poder legislativo vai legislar, criar as leis e também vai fiscalizar o poder executivo, e o poder executivo, por sua vez, o que ele vai fazer? Vai prestar serviço público. É aqui que entra a nossa questão das políticas públicas. É a partir do poder executivo, a partir da análise, a partir de todo esse montante, muitas vezes de dinheiro que acaba entrando ali, que vão ser feitas escolhas de como vão atuar aquelas determinadas políticas públicas que são escolhidas pelo governo de turno. Vejam só que existe uma diferença entre políticas de Estado e políticas de governo. Políticas de Estado são aquelas que são sedimentadas na nossa legislação, diante que o país, ou se não o Estado, ou o município, eles têm que agir necessariamente dessa maneira. Diferentemente da política de governo, que ali, diante disso, daquele governo que está ali no turno, que foi escolhido para poder estar ali naqueles 4 anos necessariamente, ele vai escolher como vai poder comandar aquelas políticas que estão ali presentes, em virtude muitas vezes dos seus pensamentos, como ele entende muito bem que deve ser regido ou não o Estado. Isso vai depender de cada um. Por isso a importância aqui das políticas públicas, elas aparecem justamente neste ponto da autonomia que é concedida a cada ente federativo, justamente nesta auto-administração. As políticas públicas servem para isso, para saber como vão prestar estes serviços, essas ideias que são colocadas ali em pauta para aquela determinada população. E isso porque não existe dinheiro para tudo necessariamente no Estado. Muito pelo contrário, tem que ser feita uma escolha de atuação daquele determinado ente e como ele vai saber direcionar esses valores e essas políticas públicas para aquela determinada população, para aquele determinado grupo, categoria ou classe de pessoas. Essa é a ideia básica de políticas públicas. É claro que isso vai depender muitas vezes também do sistema constitucional de repartição de competências. Veja só, nós temos competências administrativas, ou se não competências materiais, e competências legislativas. Nas competências administrativas, ou se não materiais, elas acabam sendo divididas entre competências exclusivas ou comuns, diferentemente das competências legislativas. Nas competências legislativas, por sua vez, nós vamos ter competências administrativas, ou se não materiais, exclusivas e comuns. Competências legislativas, nós vamos ter competências privativas ou concorrentes. Isso mesmo. Vejam só que diferença. Nas competências administrativas, ou se não materiais, as exclusivas, somente um ente federativo vai poder prestar aquele tipo de serviço, diferentemente das competências comuns. Todos os entes federativos vão poder prestar esse serviço. Funciona assim, da mesma forma, nas competências legislativas. Nós vamos ter ali as competências privativas e concorrentes. Tem que sempre fazer análise na cabeça, porque acaba fazendo essa ideia de como funciona. Bom, competências administrativas exclusivas e comuns, legislativas, privativas e concorrentes. Já, por sua vez, nas legislativas, nas competências privativas aqui, por seu turno, somente um ente federativo vai poder legislar sobre aquele determinado tema, diferentemente das competências concorrentes, onde, por sua vez, todos os entes vão poder legislar sobre aquele determinado assunto. Vejo aqui, então, nessa divisão de competências, que a determinada matéria, assim, fica concernente para que, como se estabeleceu a Constituição, vai ficar concedido para um ou para outro ente como saber atuar ou não.
Tudo bem? Então vai ter que saber muito bem qual matéria que pode, aquele determinado ente ele pode prestar aquele serviço ou também legislar sobre aquele determinado assunto. Tá? E por que eu vim até aqui para dizer isso? Vejam só, no nosso título 7 aqui da Constituição, ele acaba estabelecendo a ordem econômica e financeira, pessoal. Isso está presente lá no artigo 170 até 192. Inclusive, deixa eu até abrir aqui a Constituição para falar para vocês, para não passar nenhum tipo de desinformação. Vamos lá, da ordem econômica e financeira. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou até ler aqui para vocês a parte lá no artigo 187, vejam só. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente os instrumentos creditícios e fiscais, vejam só aqui que importante, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e extensão rural, o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação, a habilitação para o trabalhador rural. Inclui-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária. Vejam então aqui que neste título e principalmente neste artigo necessariamente se dá todo um panorama de como vão funcionar necessariamente as políticas públicas voltadas para o agro. De toda essa maneira, tudo aqui acaba, a própria Constituição ela sedimenta como vai se seguir essa atuação das políticas públicas voltadas para o agro. É claro que diante disso o Congresso Nacional acabou redigindo uma lei, necessariamente a Lei 8.171 de 91, que fala sobre a política agrícola, e a partir dela, ela que vai ser o nosso, realmente, o ponto de norte aqui, para que nós podermos nos guiar diante das políticas públicas voltadas para o agro no nosso sistema, no nosso ordenamento constitucional. Tudo bem? Acho que deu para dar uma pincelada aqui sobre todos esses tópicos. Eu sei muito bem que acaba se passando da maneira um pouco, muitas vezes, um pouco em linha reta necessariamente, não tem como nós aprofundarmos aqui esse assunto, mas eu espero que vocês tenham uma noção básica de como funciona essa divisão de poderes no Estado, para que assim vocês possam entender como funciona as políticas públicas, principalmente voltadas para o agro. Tá certo? Essa foi aqui o nosso encontro, nosso bate-papo rápido aqui sobre como funcionam as políticas públicas voltadas para o agro, de onde elas surgiram e para onde elas necessariamente se sedimentaram aqui no nosso ordenamento. Algo muito importante, eu falei para vocês que lá no começo eu ia na verdade colocar aqui para vocês uma questão justamente reflexiva para que vocês pudessem responder no AVA. Bom, já que nossa apostila tem 3 tópicos, eu vou deixar aqui uma questão reflexiva para vocês para falar justamente sobre as políticas agrícolas, que é o nosso tópico 3 da nossa apostila, e assim na nossa aula ao vivo nós acabamos fazendo a digressão de todos os tópicos ali, debatendo tudo isso que foi demonstrado durante a apostila. Então a questão que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou pedir a gentileza para vocês, para todos os alunos, que possam colocar aqui nas respostas qual dessas políticas agrícolas que estão presentes ali nos tópicos da nossa apostila vocês acham que realmente tem uma maior importância para o agro, que dão realmente uma efetividade para o trabalhador ali que está querendo se empenhar, e o porquê que vocês acham isso. Quais dessas políticas públicas? Não precisa ser somente uma, pode ser mais de uma, sem problema nenhum, tá certo? Quais delas vocês acham que dá uma maior efetividade, dá um maior suporte para o agro, e além disso, o porquê disso, tá bom? É essa a questão que eu vou deixar para vocês. Respondam aqui no AVA para que nós possamos deixar aí claro para todo mundo quem participou, quem não participou, e além disso tudo, para que possa contar com presença para vocês, tá certo? É isso, pessoal. Um forte abraço, até a nossa aula ao vivo também, e até a próxima na nossa aula sobre legislação. É isso, forte abraço, até mais. Tchau!